Qual a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Olá pessoal, olha só, eu vou te pedir 20 segundos, para mandar um abraço para 2 colegas nossos inscritos aqui no canal. É bem rapidinho. E meu primeiro grande abraço vai para Ícaro Andrei, Inho Nube ou Nob. Ícaro, grande abraço para ti. Por fim, o meu abraço vai para Emerson, de Vitória, no Espírito Santo. Emerson, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo, olha só, mais uma vez essa semana a Coreia do Norte foi manchete em todos os jornais. Por quê? Porque o fantasma da Terceira Guerra Mundial está pairando sobre o mundo. Mais uma vez, os militares norte-coreanos lançaram mísseis no mar do Japão. Para a ONU e para os Estados Unidos, foi mais uma afronta. Eu vou te dizer uma coisa, eu particularmente sou contra toda e qualquer ameaça vinda da Coreia do Norte. Sou contra a qualquer tipo de ditadura ou de obstáculo à liberdade. Mas eu queria propor nesse vídeo uma espécie de visão dos 2 lados da moeda. Buscar contextualizar o que está acontecendo no mundo. E quando eu falo contextualizar, é tentar fazer uma leitura de cada pedaço. Uma mídia diz uma coisa, a outra mídia, um outro jornal diz outra, e a gente ir filtrando. E aquilo que vem da palavra do governo americano, tudo isso a gente tem que ler e filtrar. Eu lembro bem do caso tanto de Saddam Hussein quanto de Bin Laden. Os 2 foram considerados os 2 monstros a serem perseguidos, os maiores monstros do mundo. No entanto, quem criou Saddam Hussein e o Bin Laden foram os Estados Unidos. Por isso, a pergunta: será que é só a Coreia do Norte o grande monstro nessa história toda? Histórias de interesse, poder e domínio. Um poder e um domínio que todos querem ter. Olha só, a gente sabe que desde 1945, já no fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia não têm lá essas boas e maravilhosas relações. E o que isso tem a ver com a Coreia do Norte? Tem a ver com a questão de território. A Coreia do Norte é um território extremamente estratégico. Estratégico especialmente para a Rússia e para a China. E aqui um detalhe importante. Eu não vou recuar muito na história. Eu vou ficar ali no século XX, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial. E aqui eu quero colocar mais um elemento nessa contextualização. A questão político-ideológica. Ô Carlos, deixa de palavra difícil. O que é político-ideológico? Vou dizer. A Coreia do Norte, a China e até pouco tempo Cuba se autodeclaravam comunistas, países comunistas. E o comunismo, ou todo comunista, viraram bicho papão para os militares americanos e também para os ricaços americanos. Eles tinham medo que se o comunismo dominasse o mundo, eles, os milionários, por exemplo, perderiam suas indústrias, sua riqueza e seria distribuída com os pobres, coisas desse tipo. E esse ódio entre comunistas e capitalistas foi um dos estopins da Guerra Fria. E ali no finalzinho da década de 50 e a década de 60, essa Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética foi terrível, foi intensa. Mas o tempo passou. Os países ditos comunistas praticamente acabaram, inclusive a antiga União Soviética, que passou a ser Rússia. Os regimes ruíram, acabaram, mas ficou a desconfiança. No entanto, a Coreia do Norte continua se declarando comunista, é um país fechado e encara abertamente a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. Detalhe, houve um período, acho que na década de 90, a Coreia do Norte quis um acordo. De forma bastante superficial, esse acordo que a Coreia do Norte queria era basicamente acabar com as sanções, liberar, abrir mais o espaço econômico, que eles então diminuiriam as suas bases de criação de bombas nucleares. Mas, depois de dezenas de reuniões e reuniões, os Estados Unidos não aceitaram o acordo.
Sanções. A sanção é uma das políticas mais interessantes da modernidade, porque basta você fechar o comércio em torno de um determinado país que esse país começa a afundar. Ele não pode importar, exportar, as pessoas deixam de vender para ele uma matéria-prima, então o país vai empobrecendo, o povo começa a passar fome. As sanções econômicas, elas trazem um enorme prejuízo para um país. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos da América e a ONU fecharam todo e qualquer contato da Coreia do Norte com o comércio exterior. E digo mais, foi muito graças à China e à Rússia que a Coreia do Norte conseguiu sobreviver, inclusive agora, com toda essa tecnologia. Pergunta: será que a gente tem que olhar apenas para um lado da moeda? Acredito que não. E quero deixar bem claro aqui, jamais defendi e jamais vou defender qualquer tipo de ditador. Mas vamos pegar um exemplo. Hitler, Adolf Hitler, talvez o homem mais odiado da história. Tinha bons motivos, né? Um cara que botou na cabeça que tinha que eliminar uma raça, como é o caso dos judeus, era muito louco. Porém, se você ficar só naquela visão de que Hitler é um monstro, a gente perde de vista que boa parte dos europeus, do governo da Inglaterra, governo da França, sabiam de todo o discurso que Hitler falava contra os judeus. E o governo americano, que se mostra sempre muito democrático e tal, a sua polícia secreta, a polícia secreta americana, também sabia das intenções de Hitler e, digo mais, sabia do Holocausto. Onde eu quero chegar? Você tem a figura da pessoa, Hitler, Bin Laden, Saddam Hussein, e esquece que por volta deles há uma estrutura que construiu toda a prática deles política, de ditadura, etc. Depois, quando a coisa não dá certo, aí os Estados Unidos os pintam como monstros e demônios. Se a gente começar a contextualizar, ver por todos os ângulos o que está acontecendo, será que a pergunta é: a Coreia do Norte é o único bicho-papão nessa história? Vale lembrar, foi os Estados Unidos quem criou a primeira bomba atômica. Uma bomba terrível que, em 1945, matou quase que imediatamente 250 mil civis. Minha opinião, eu acho que os Estados Unidos e seus aliados europeus estão como que forçando a barra para ter uma guerra com a Coreia do Norte. E essa barra está sendo forçada com o apoio da mídia internacional. Eu vou te dizer uma coisa, se os Estados Unidos vencer a Coreia do Norte numa guerra, se houver uma guerra, e a Coreia do Norte pode estragar muita coisa, mas vai perder, certamente os Estados Unidos vão se apoderar daquele território. E os Estados Unidos se apoderar daquele território é algo que a China e a Rússia não querem nunca. Mas a minha interpretação, todos nós, eu, você, temos que ler o contexto histórico, sociológico, e a gente vai perceber quem é mocinho, quem é bandido, ou então que todos são bandidos. No mundo da política não existe amizade, existem interesses. E como a nossa família, a família Quase Tudo, é uma família que abraça a esperança, vamos ter esperança que haja diálogo e que a diplomacia possa vencer a arrogância e os interesses. E mais uma vez, é em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.